Recentemente, o documentário A Era da Divulgação foi lançado na Prime Video e vem dando o que falar. Nele, ex-funcionários do governo dos Estados Unidos aparecem todos afirmando a mesma coisa. Os Estados Unidos estão escondendo informações sobre aliens há décadas. Mas será que é isso mesmo verdade? Os críticos e principalmente a comunidade científica vêm se perguntando isso desde que o documentário foi lançado. Que bom estarmos juntos novamente. Espero que esteja tudo bem com você. O diretor deste documentário é Dan Farah, que no passado trabalhou diretamente com Steven Spielberg no filme Jogador Número 1. Na época, ele atuou como produtor, sendo que essa é a primeira vez que ele se arriscou na carreira de diretor e já estreou logo com um documentário polêmico. Neste documentário, Dan Farah reuniu 34 nomes poderosos norte-americanos, com cada um deles descrevendo relatos pessoais de vezes em que eles tiveram contato direto com OVNIs. Ou melhor, WAPs, a sigla que significa Fenômenos Aéreos Não Identificados, e que veio para substituir o estigma que a sigla OVNI carregava. Até que este documentário finalmente ficasse pronto, Dan Farah levou 3 anos. Inicialmente, todos os nomes entrevistados eram mantidos em segredo, sendo revelados apenas para eles próprios, de modo que eles se sentissem mais à vontade para falar sobre esse tema diante das câmeras. Nas palavras de Dan, fabricamos o filme em segredo. Então essa informação sobre quem estava nele não vazava até terminarmos. E essas pessoas com quem eu entrava em contato se sentiam seguras para estarem em grupo. Exatamente por isso, nós só ficamos sabendo da existência desse documentário agora, pois até então tudo vinha sendo feito debaixo dos panos. Mas o que necessariamente diz esse documentário? A principal acusação que ele traz é que o governo norte-americano está, há 80 anos, escondendo informações sobre tecnologia alienígena. Não apenas isso, mas existe um setor do governo especializado em realizar uma engenharia reversa dessa tecnologia para tentar entendê-la e utilizá-la. Quem narra o documentário é Luis Elizondo, um ex-funcionário do Pentágono que ajudou a liderar o Programa Avançado de Identificação de Ameaças Aeroespaciais, o AATIP, mas acabou renunciando ao cargo em 2017, alegando que fez isso pois o governo estaria escondendo informações importantes do público. Ou seja, o próprio narrador do documentário já é uma figura importante, tanto nas discussões sobre o app, quanto dentro do próprio governo americano. Mas ele não é o único. Dentre os nomes que aparecem no documentário estão também Jay Stratton, um oficial de defesa que ajudou a fundar a AATIP, e que afirma: eu vi com os meus próprios olhos naves e seres não humanos. Até mesmo o político Marco Rubio, atual secretário de Estado dos Estados Unidos, aparece no documentário. Em uma de suas falas, ele cita sobre repetidos casos de UAPs no espaço aéreo norte-americano, sobrevoando instalações nucleares restritas e ninguém sabe realmente o que eles são. Todos os nomes que aparecem, desde políticos, pilotos da aeronáutica e funcionários do governo, dão relatos pessoais de envolvimento e avistamento desses fenômenos. De acordo com Dan Farah, o silêncio do governo norte-americano sobre isso é justamente para não alertar os seus inimigos, como Rússia e China, sobre o que eles possuem em mãos. Ao mesmo tempo, ele também afirma que esses países já capturaram sua própria tecnologia alienígena e estão estudando-a secretamente. Bem, se isso for verdade, nós estamos então numa grande corrida armamentista geopolítica para fazer engenharia reversa com tecnologia extraterrestre, por mais absurdo que isso possa soar. Assim como Dan Farah afirma, precisamos que a comunidade científica, não apenas a norte-americana, mas em todas as nações, aceite o fato que essa é uma situação real, uma área válida de investigação, e que devem dedicar o seu intelecto
a aprender sobre isso e a responder a muitas das grandes questões que permanecem sem resposta. Ele também afirmou acreditar ser apenas uma questão de tempo até que Donald Trump, o presidente dos Estados Unidos, vá a público anunciar que nós não somos a única forma de vida inteligente no universo. Atualmente, o documentário está disponível para aluguel na Prime Video, sendo que a primeira vez que ele foi exibido foi no Capitólio para um pequeno grupo de deputados numa sala de comissão. Os deputados, mesmo de ideologias distintas, se surpreenderam com o conteúdo do documentário. Mas será que há algo de novo nele? O que cientistas, críticos e pesquisadores têm a dizer sobre esse primeiro trabalho de Dan Farah como diretor? Bom, para começar, nada do que é dito no filme é novidade. Muitos, os que assistem ao documentário, concordam que ele é extremamente bem produzido, considerando até mesmo como o melhor documentário já feito sobre vida extraterrestre. No entanto, a verdade é que as informações nele contidas não chegam a ser novidade. Nele são apresentados 34 especialistas de diversos níveis do governo, das Forças Armadas e comunidade de inteligência, todos alegando numa conspiração do Estado para acobertar a verdade. A maioria das pessoas no documentário já haviam testemunhado perante o Congresso sobre aquilo que afirmam saber, sem contar que muitos também já contaram as suas histórias em outros documentários e séries documentais. O grande diferencial é que o filme une todas essas pessoas no mesmo lugar, falando sobre o mesmo tema, para dar uma sensação de unidade, de união ao que está sendo dito. Mas a grande crítica que cientistas fazem sobre o documentário não é o fato dele repetir ideias, mas sim de não apresentar provas do que alega. Do início ao fim, ele é construído apenas com relatos testemunhais, cabendo a você acreditar ou não no que está sendo dito. Dan Farah acredita que isso não é nenhum problema, alegando que você poderia colocar uma foto ou um vídeo da coisa mais extraordinária na capa de um grande jornal ou um grande programa de TV no horário nobre. E metade da população mundial diria que acha que é inteligência artificial ou efeitos visuais. Ou seja, para ele, a grande força do seu documentário está justamente no fato que ele é construído apenas com relatos de experiências pessoais dos envolvidos e gente de peso. Muitas pessoas parecem não concordar com ele nesse ponto. Para complementar, existe também uma disputa de narrativas entre as coisas que são apresentadas no documentário, principalmente sobre aqueles que estão falando. Lembra-se do narrador Luis Elizondo, que liderou o programa avançado de identificação de ameaças aeroespaciais? Pois é, assim que o documentário foi ao ar, Christopher Sherwood, o porta-voz do Pentágono, se pronunciou dizendo: o Sr. Elizondo não tinha qualquer responsabilidade em relação ao programa ATIP. Será que isso foi uma tentativa do Pentágono de desacreditá-lo? Bom, nesse caso seria fácil comprovar. Bastaria que fosse apresentado algum tipo de documento do trabalho dele conectando-o ao ATIP. Até o momento, isso não foi feito. Além disso, outra alegação feita no documentário é sobre o programa Legado, sendo esse programa que supostamente faria a engenharia reversa das naves espaciais alienígenas. Não há em nenhum lugar uma indicação de que esse programa realmente tenha existido. Mas, claro, Luis Elizondo tem resposta certa para isso. De acordo com ele, o programa Legado era tão secreto que foi ocultado do secretário de Defesa, do Congresso e até mesmo do presidente dos Estados Unidos. Eu tinha uma escolha: manter o silêncio, deixando os americanos na ignorância, ou renunciar ao meu cargo em protesto e cumprir as minhas obrigações para com o povo americano, contando a verdade sobre o que eu sabia a respeito dos WAPs. Conforme ele próprio diz, ele escolheu renunciar e agora está no documentário contando a verdade. Também de acordo com o que ele disse, esse programa era tão secreto que até mesmo
era escondido do presidente dos Estados Unidos. Isso é algo bastante afirmado no documentário. Eles afirmam que alguns presidentes não eram autorizados a saber sobre isso, pois havia um medo que eles pudessem dar com a língua nos dentes. Atualmente, a grande esperança deles é que Trump pressione por essas informações e as libere finalmente ao público. O debate sobre a vida alienígena sempre existiu, mas nos primeiros anos da década de 2020, eles ganharam ainda mais força na mídia. As duas primeiras audiências públicas no Congresso americano sobre avistamentos de aliens ocorreram justamente nesse período, e a sensação que temos é que, em breve, algo irá acontecer. No ano de 2023, foram mais de 500 avistamentos de UAPs, sendo que, por mais que a maioria deles tenham explicações bastante comuns, como os eternos balões meteorológicos, sinalizadores, lanternas ou até mesmo aeronaves militares secretas, muitos permanecem sem explicação. Joshua Semeter, professor e diretor do Centro de Física Espacial da Faculdade de Engenharia da Universidade de Boston, é um dos céticos com relação a tudo que é apresentado no documentário. Ele segue afirmando que, em todos os seus anos de trabalho, nunca viu nenhuma evidência de que o governo norte-americano estivesse escondendo informações. Além disso, ele também apresenta uma explicação para tantos avistamentos de UAPs. Em suas palavras, a maioria dos eventos de UAPs foram registrados por câmeras infravermelhas. Essas câmeras medem a temperatura, o que proporciona uma visão do mundo muito diferente daquela obtida por uma câmera normal. Em comprimento de ondas infravermelhas, um objeto pode desaparecer temporariamente ou permanentemente se atingir a mesma temperatura do ambiente. Ou seja, para ele, esses avistamentos não necessariamente são provas de vida alienígena, mas apenas o infravermelho da câmera pregando uma peça em todos. Como você já deve imaginar, os 34 entrevistados do documentário discordam totalmente de Joshua e seguem afirmando que sabem exatamente o que viram. E assim, novamente voltamos ao motivo de tantos debates. Para que o documentário seja crível, nós devemos acreditar totalmente na palavra de todos eles, mesmo que não exista nenhuma prova do que eles viram. E aí, você acredita? Para Dan Farah, não há dúvida no que é dito, afinal, ele afirma que a evidência mais forte são as pessoas confiáveis que colocam seus nomes e reputações em risco para contar o que sabem, correndo inclusive grande perigo. E ele também não se mostra preocupado com o fato de que todos os 34 entrevistados, todos estão dizendo a mesma coisa, ou seja, não há nenhuma opinião contrária à que é apresentada. Além disso, ainda há algo em comum entre todos esses relatos. As principais observações de UAPs são próximas a bases militares e nucleares norte-americanas. Ou seja, é como se eles estivessem sobrevoando o espaço aéreo não apenas para vigiar, mas também observar bem de perto o nível das defesas militares. Nos principais veículos de informação estrangeiros como The Guardian, The Hollywood Reporter e IndieWire, todos os críticos se mostram céticos ao que é apresentado no documentário. Muito pelo que já foi visto nesse vídeo, mas também pelo fato de que, para que isso seja verdade, teria sido necessário um complô de 8 décadas entre o alto escalão dos Estados Unidos, especialmente entre os presidentes. Você acredita que eles seriam capazes de guardar um segredo desse nível por 80 anos? Pois Dan Farah não tem dúvidas disso. E é exatamente o que ele tenta revelar ao mundo com seus esforços. O ex-diretor da CIA, John Brennan, costumava dizer que acha um pouco presunçoso, para não dizer arrogante, da nossa parte, acreditar que não existe nenhuma outra forma de vida em todo esse universo com bilhões de galáxias. Contudo, não é disso que se trata o documentário. Nele, a pergunta não é: existe vida fora da Terra? Mas sim,
Eles já vieram para cá? O que são duas coisas totalmente diferentes, concorda? É exatamente isso que vem dividindo opiniões. Pois, por mais que a maioria acredite na primeira, são poucos os que creem na segunda. Dan Farah cresceu consumindo a cultura pop dos filmes de aliens e depois ainda teve a oportunidade de trabalhar diretamente com Steven Spielberg, o que faz dele muito mais do que apenas um teórico da conspiração. Desde o início, ele sempre disse que o seu objetivo com esse documentário era muito mais do que apenas conseguir fama e distribuição. O que ele queria era acordar as pessoas para a verdade. Em suas palavras, por muito tempo, o público foi enganado, mantido na ignorância e completamente iludido por uma campanha de desinformação muito sofisticada e com financiamento robusto. O lado bom é que, conforme suas últimas entrevistas, suas fontes já o alertaram que Trump teria tomado conhecimento de sua obra e agora seria apenas uma questão de tempo até que ele revelasse a verdade ao mundo. Assim como dito no início desse vídeo, muitos dos que prestaram depoimento ao documentário afirmaram que esse programa era mantido em segredo até mesmo de alguns presidentes dos Estados Unidos, com medo de que eles pudessem revelar tudo ao público. Se o que eles dizem for realmente verdade, então faz sentido que durante o seu primeiro mandato, Trump nunca tenha ficado sabendo sobre isso. Mas agora, uma vez que ele tem consciência dos fatos, cabe a ele ir atrás dessas informações e decidir se irá revelar ou não ao público. E aí, qual a sua aposta do que irá acontecer? Muito obrigado pela sua companhia especial. A gente se vê num próximo vídeo.